1943. Uma oficina em algum ponto do sul da Inglaterra. Dentro dela, engenheiros britânicos observam algo que, à primeira vista, parece um erro absurdo. Um tanque Churchill, perfeitamente funcional, acaba de ter sua torre removida. Cada canhão, cada metralhadora, cada sistema de combate foi arrancado. No lugar, parafusaram duas enormes rampas de aço e trilhos de madeira reforçados. O conjunto parece mais uma ponte quebrada colada sobre um casco de tanque. Oficiais assistem à demonstração em silêncio, visivelmente confusos. Um deles finalmente faz a pergunta óbvia: o que exatamente isso deveria fazer? A resposta é simples e radical. O veículo avança até uma vala, um fosso ou um obstáculo vertical. As rampas são liberadas. O tanque permanece ali, imóvel, enquanto tanques de 40 toneladas passam diretamente por cima dele. A tripulação permanece dentro. Não há armas. Não há reação ao inimigo. Apenas função. Assim nasce o Churchill Armored Hubker. Ele não dispara. Não combate. Não se defende. E ainda assim, provará ser mais valioso do que a maioria das armas do arsenal britânico. Para entender por que engenheiros britânicos destruíram deliberadamente um tanque de combate para criar uma rampa móvel, é preciso voltar a um dos piores dias da história militar aliada. 19 de agosto de 1942. Dieppe, França. A Operação Jubilee lançou mais de 6.000 soldados, majoritariamente da 2ª Divisão de Infantaria Canadense, contra um porto fortemente fortificado. Pela primeira vez em combate real, tanques Churchill foram levados à praia pelo 14º Regimento Canadense de Tanques. Dos 58 tanques planejados, apenas 29 chegaram à costa. 2 afundaram durante o desembarque. Dos 27 restantes, 12 ficaram imobilizados imediatamente ao tocar a areia. A praia de Dieppe não era areia comum. Era composta por seixos arredondados, entre 2,5 e 15 centímetros, dispostos em um ângulo de 15 a 20 graus. Essas pedras se alojaram entre os elos das esteiras, quebraram pinos, arrancaram trilhos inteiros. A inteligência britânica havia avaliado a praia usando fotos de férias. Foi um desastre de reconhecimento. 15 tanques conseguiram ultrapassar o muro baixo do litoral. Nenhum entrou na cidade. Cada saída da orla estava bloqueada por obstáculos de concreto antitanque, cobertos por metralhadoras e canhões de 37 e 75 mm disparando de casamatas. Engenheiros canadenses, carregando explosivos para abrir caminho, foram abatidos antes de alcançar os obstáculos. Soldados a pé simplesmente não conseguiam limpar barreiras sob fogo direto. O resultado foi catastrófico: 3.623 baixas de 6.086 homens desembarcados. Quase 60%. Apenas os canadenses perderam cerca de 900 mortos e 900 capturados. Todos os 27 tanques que chegaram à praia foram destruídos ou abandonados. Ironicamente, a blindagem do Churchill funcionou bem. Poucos tripulantes morreram dentro dos tanques. A maioria foi morta ao tentar escapar. O relatório pós-operação foi devastador e deixou 3 lições fundamentais que moldariam cada veículo blindado especializado britânico do dia D. Muros marítimos e obstáculos de concreto podem neutralizar forças blindadas inteiras. Engenheiros precisam de proteção blindada para trabalhar sob fogo. Tanques padrão precisam de ajuda para vencer barreiras verticais. Dessas lições nasceram 2 linhas de desenvolvimento: o Churchill Avre, com armas de demolição, e uma solução ainda mais extrema para superar obstáculos físicos. Essa linha levou diretamente ao RK. O homem que transformou o fracasso de Dieppe em inovação foi o Major-General Percy Hobart. Brilhante, difícil, visionário. Criador da lendária 7ª Divisão Blindada, os Desert Hats. Demitido em 1940 por ser considerado difícil demais, Hobart acabaria convocado de volta por ordem direta de Winston Churchill. Em 1943, recebeu o comando da 79ª Divisão Blindada. O quartel-general tornou-se um laboratório de guerra. A ordem inicial foi clara. Sugestões de todos os níveis para melhorias no equipamento devem ser incentivadas. O resultado foi um zoológico de veículos estranhos, que os soldados apelidaram de as bizarrices de Hobart. Tanques anfíbios, limpadores de minas, lança-chamas, tapetes de avanço,
e o ARK. O Churchill ARK era construído sobre o casco do tanque Churchill A-22. A torre foi removida por completo. O anel selado. Nenhuma arma. O sistema de rampas era puramente mecânico, sem hidráulica. Trilhos de madeira e aço cobriam o casco. Uma rampa curta na frente, outra longa atrás. Em menos de um minuto, o veículo se transformava em ponte. Ele não existia para lutar. Existia para sobreviver até o obstáculo. Durante a guerra, versões melhoradas surgiram. ARKS foram usados na Itália, no dia D, na França, na Holanda e na Alemanha. Em um dos feitos mais impressionantes, 2 ARKS foram empilhados, criando uma ponte dupla sobre um rio profundo. Tanques e artilharia autopropulsada passaram por cima como se fosse uma estrada. Enquanto alemães abandonaram seus tanques-ponte e americanos dependeram de engenheiros sob fogo, os britânicos resolveram o problema com blindagem, simplicidade e ousadia. Ao final da guerra, a 79ª Divisão nunca lutou como uma unidade única. Ela foi desmontada e distribuída por toda a Europa Ocidental, apoiando cada grande ofensiva. O conceito do ARK sobreviveu à própria divisão. Hoje, toda grande potência militar possui veículos lançadores de pontes blindados. Todos eles rastreiam sua linhagem até aquela oficina no sul da Inglaterra, em 1943. Retire a torre. Parafuse as rampas. Dirija direto para o abismo. Isso não foi sorte. Foi engenharia britânica aplicada à guerra. Mas a verdadeira importância do Churchill ARK não está apenas no aço, nas rampas ou nos números frios das especificações. Ela está no efeito psicológico e operacional que esse veículo causava, tanto nos aliados quanto no inimigo. Para os soldados que avançavam atrás dele, o ARK representava algo raro na guerra moderna: certeza. Certeza de que o obstáculo à frente não significaria uma parada mortal sob fogo inimigo. Certeza de que a coluna não ficaria presa, congestionada, vulnerável à artilharia. Onde antes havia hesitação, agora havia continuidade. Movimento ininterrupto. Para o inimigo, o efeito era o oposto. Relatórios alemães capturados após a Normandia e a campanha do noroeste da Europa revelam um padrão recorrente: surpresa absoluta. As defesas alemãs haviam sido projetadas com base em doutrinas tradicionais: valas antitanque, muros de concreto, rios canalizados, crateras artificiais. Todas partiam do mesmo princípio: se você parar os tanques, você mata a infantaria. O ARK destruiu esse princípio. Quando um veículo blindado literalmente se transformava em ponte sob fogo, a lógica defensiva entrava em colapso. Não havia tempo para reposicionamento. Não havia segunda linha pronta. O obstáculo deixava de ser um ponto de resistência e passava a ser apenas terreno. Na Itália, onde o terreno montanhoso, rios profundos e estradas estreitas favoreciam a defesa, o impacto foi ainda maior. A linha gótica, considerada pelos alemães uma barreira natural quase intransponível, foi sistematicamente violada por soluções improvisadas de engenharia blindada. O ARK, especialmente em sua variante local apelidada de Octopus, tornou-se uma ferramenta de ruptura. Um dos episódios mais emblemáticos ocorreu durante a travessia do rio Seno, em abril de 1945. As margens elevadas, com mais de 6 metros de altura, tornavam impossível qualquer ponte convencional sob fogo direto. A solução foi quase absurda de tão ousada: 2 ARKs empilhados, criando uma ponte de 2 andares. Fotografias desse momento parecem irreais até hoje. Tanques pesados cruzando sobre outros tanques, imóveis, sacrificados como estrutura. É talvez a imagem mais pura da filosofia de roubar. O veículo existe para permitir o avanço, não para sobreviver. Essa filosofia exigia um tipo muito específico de tripulação. Os homens que operavam o ARK sabiam, desde o treinamento, que sua missão era diferente. Eles não avançavam para destruir o inimigo. Avançavam para parar. Para ficar. Para se tornar parte do terreno. Uma vez que as rampas eram liberadas, não havia recuo rápido. Não havia fuga elegante. O ARK era, por definição, um veículo descartável. Psicologicamente, isso cobrava um preço alto. Veteranos de unidades de engenharia de assalto relataram, anos depois, uma sensação constante de vulnerabilidade extrema. Dentro do casco, o barulho era ensurdecedor.
Esteiras passando sobre a estrutura, impactos de projéteis, explosões próximas. O frio era constante. A umidade penetrava pelas escotilhas. Não havia visão clara do exterior. Apenas a certeza de que dezenas de toneladas estavam passando sobre suas cabeças. E ainda assim, esses homens continuavam. Porque o resultado era visível imediatamente. Assim que o primeiro tanque cruzava, outros seguiam. Infantaria avançava. Artilharia vinha logo atrás. O campo de batalha mudava em minutos. Do ponto de vista estratégico, isso acelerava ofensivas inteiras. Onde antes seriam necessárias horas, ou dias, para a construção de pontes sob fogo, agora o avanço acontecia quase em tempo real. O AIK não eliminava o inimigo. Ele eliminava o tempo que o inimigo precisava para reagir. Esse fator tempo foi decisivo nas fases finais da guerra na Europa. Durante a Operação Plunder, a travessia do Rio Reno, em março de 1945, a 79ª Divisão Blindada operava em sua máxima capacidade. AICAS, aves, tanques lança-chamas Crocodile, flaios de desminagem, tudo avançava em ondas coordenadas. As defesas alemãs, embora ainda ferozes, simplesmente não conseguiam acompanhar o ritmo. Após a guerra, analistas militares britânicos e aliados chegaram a uma conclusão incômoda: nenhum outro exército havia desenvolvido um sistema tão integrado de engenharia blindada. Os alemães tinham projetos. Os americanos tinham protótipos. Mas apenas os britânicos colocaram essas ideias em produção, treinamento, doutrina e combate real, tudo ao mesmo tempo. O legado do AIK não terminou em 1945. Nos anos seguintes, o conceito evoluiu. Surgiram os AVLBs, Armored Vehicle Launched Bridges. Veículos capazes de lançar pontes metálicas de dezenas de metros em poucos minutos, sob fogo inimigo. O Centurion AIK, o Chieftain Javelin, e finalmente o Titan, baseado no casco do Challenger 2. Todos seguem a mesma lógica básica criada em 1943. Transformar um tanque em infraestrutura móvel. Hoje, esse conceito é universal. Exércitos da OTAN, da Rússia, da China e de dezenas de outros países operam veículos lançadores de pontes blindados. Eles cruzam rios, valas, crateras e áreas urbanas destruídas. Poucos soldados modernos sabem, mas quando fazem isso, estão repetindo uma ideia nascida de um fracasso sangrento em Dieppe. No fim, o Chart AIK resume algo profundo sobre guerra industrial moderna. Vitória não depende apenas de armas mais poderosas. Depende de logística, de engenharia, de adaptação rápida e da disposição de sacrificar máquinas para salvar homens. Naquela oficina no sul da Inglaterra, em 1943, o tanque sem torre parecia errado. Ridículo. Inútil. Mas quando chegou ao campo de batalha, ele provou algo que nenhuma arma jamais poderia. O caminho importa tanto quanto o destino. Mas para compreender plenamente o impacto do Chart AIK, é preciso olhar além do campo de batalha imediato e observar como ele alterou a mentalidade militar britânica e, por extensão, a guerra moderna. Antes de 1942, a engenharia de combate era vista como um elemento de apoio. Essencial, mas secundário. Engenheiros limpavam minas depois do combate. Construíam pontes depois da vitória. Abriram caminhos quando o perigo já havia passado. Dieppe destruiu essa ilusão. O fracasso mostrou algo brutal: engenharia não podia vir depois. Ela precisava chegar junto, protegida, blindada, integrada ao ataque inicial. O AIK foi uma das respostas mais puras a essa lição. Ele não apoiava o avanço, ele era o avanço. Essa mudança conceitual redefiniu o papel dos engenheiros de assalto. Eles deixaram de ser técnicos que seguiam a infantaria e passaram a ser combatentes especializados, operando veículos que não disparavam contra o inimigo, mas anulavam sua estratégia. Isso exigiu um tipo raro de oficial e um tipo ainda mais raro de liderança. Percy Robart compreendeu algo que poucos generais entendiam em 1943. A guerra moderna não seria vencida apenas por quem tivesse mais tanques, mas por quem soubesse usá-los de forma criativa. Por isso a 79ª Divisão Blindada nunca foi uma divisão no sentido tradicional. Ela não manobrava como um corpo coeso. Ela era fragmentada, distribuída, destacada conforme a necessidade. Seus veículos apareciam onde a resistência era mais forte.
Onde o terreno era impossível. Onde o plano falhava. E sempre que isso acontecia, algo estranho ocorria no campo de batalha, o ritmo mudava. Relatos alemães descrevem ataques aliados que pareciam improvisados, quase caóticos, até o momento em que, de repente, obstáculos considerados definitivos eram simplesmente superados. Valas deixavam de ser barreiras. Rios deixavam de ser linhas defensivas. Ruínas urbanas deixavam de bloquear colunas. Isso criava um efeito psicológico devastador. Defesas são construídas com base em expectativas. Quando essas expectativas falham repetidamente, a confiança do defensor entra em colapso. Não porque faltam homens ou munição, mas porque o terreno, o último aliado, deixa de cumprir seu papel. O AIK atacava exatamente esse ponto. Ele não destruía bunkers. Ele tornava bunkers irrelevantes. Não eliminava minas. Ele passava por cima delas. Não neutralizava rios. Ele os ignorava. No pós-guerra, essa lição foi cuidadosamente estudada. Durante a Guerra Fria, planejadores da OTAN entenderam que um conflito na Europa Central envolveria milhares de obstáculos artificiais, crateras nucleares simuladas, rios canalizados, valas antitanque em massa. A resposta não foi construir tanques mais pesados. Foi construir mais AICAS, apenas com outros nomes. Os veículos lançadores de pontes blindados tornaram-se parte integrante de qualquer ofensiva mecanizada. A doutrina passou a assumir que o inimigo tentaria parar o avanço não destruindo forças, mas bloqueando caminhos. E para isso, a resposta deveria ser imediata, blindada e automatizada. Tudo isso remonta àquela decisão aparentemente absurda de remover a torre de um Churchill. É por isso que o AIK, embora pouco conhecido do público, ocupa um lugar especial entre historiadores militares. Ele representa um tipo específico de genialidade britânica. Resolver problemas reais com soluções práticas, mesmo que pareçam inelegantes. Não havia glamour no AIK. Ele não aparecia em cartazes de recrutamento. Não protagonizava fotografias heroicas. Muitas vezes, sequer era mencionado em relatórios de combate, porque sua função era tão integrada ao avanço que se tornava invisível. Mas sem ele, o avanço teria parado. E quando a guerra terminou, o AIK desapareceu silenciosamente. Não houve desfiles. Não houve celebrações públicas. A maioria foi sucateada. Poucos sobreviveram em museus. Nenhum virou símbolo popular da vitória. E talvez isso seja apropriado. Porque o AIK nunca foi feito para ser lembrado. Foi feito para ser usado. Hoje, quando colunas blindadas cruzam rios em minutos, quando exércitos modernos avançam sobre terrenos destruídos sem parar, quando a engenharia acompanha o ataque desde o primeiro segundo, tudo isso carrega o DNA daquela máquina estranha de 1943. Uma máquina que não atirava. Que não avançava. Que não recuava. Uma máquina que apenas cumpria sua função, e, ao fazê-lo, mudou a guerra.